Noite. Hoje é o nosso último encontro para discutir este livro aqui, Como Ler Livros, do Morten Adler. Então vamos para o terceiro e último encontro. Esse que é o projeto do Clube de Leitura aberto e gratuito. Se você nunca participou com a gente, nós dividimos o livro em 2 ou 3 encontros e vamos discutindo juntos ao longo de algumas lives, né? A primeira parte, geralmente o primeiro encontro, a segunda parte. No segundo encontro, esse livro, como ele era um livro mais longo, eu achei melhor dividir então em 3 lives. As 2 lives anteriores estão salvas já no perfil. Você pode assistir quando você quiser. Sobre o que trata o nosso livro, então, né? O livro, como o próprio nome já diz, ele é um guia, ele é um manual para dar para você um caminho para conseguir ler livros difíceis. Essa é a proposta do Adler. Como é que você poderia ser bem-sucedido em leituras que normalmente você tem dificuldade, leituras complexas. Então, no início, a Adler vai fazer uma introdução, eu vou fazer um breve resumo do que a gente falou nos 2 últimos encontros. Ele vai dizer que nós temos 4 níveis de leitura, ou seja, para qualquer livro que nós lemos, a gente teria, então, um nível inicial, uma leitura elementar, aquela leitura que você está decodificando o texto e minimamente compreendendo o significado, você já está fazendo essa leitura, que seria ali o primeiro nível. Claro que dentro desse primeiro nível ele subdivide em 4 categorias ali, 4 subníveis que você deve então alcançar. E a gente falou um pouquinho sobre como aplicar isso na realidade das crianças. Depois, nós teríamos a leitura inspecional, aquela leitura que você não lê propriamente o livro, mas você folheia, você entende do que ele trata, enfim, você examina essa leitura. E o terceiro nível, a leitura analítica. Essa leitura analítica foi o tema do último encontro. Seria a leitura mais profunda, a leitura que vai, de fato, captar a essência desse livro. E para essa leitura analítica, Adler vai propor 15 regras, 15 perguntas que você deve se fazer enquanto você lê esta obra. Então, Adler vai dividir essas 15 perguntas em 3 grupos. O primeiro grupo do que trata o livro, né, qual é o tema principal. O segundo grupo, como ele é organizado, né, qual seria ali a espinha dorsal, os subtópicos. O terceiro grupo, se você concorda ou não com esse autor, se você concorda ou não com essa ideia. Para cada um desses grandes grupos, então, ele vai especificar algumas perguntas. A ideia do Adler é que você deve fazer essas perguntas, organizar isso na sua mente de forma a, de fato, entender o que o livro quer dizer. E veja, o próprio Adler diz que você não vai aplicar isso em toda a leitura. Essa é uma estratégia, uma ferramenta para leituras difíceis. Para aquele livro que geralmente você começa e não avança, ou você começa e não entende o que leu, você começa e não sabe mais o que está se tratando aquele assunto. Então, tudo isso que Adler vai dizer tem este foco. E aí, no encontro passado, nós falamos um pouco, então, quais eram as 15 perguntas. E hoje a gente vai dar continuidade ainda neste terceiro nível da leitura analítica, porque depois de apresentar as 15 perguntas, Adler vai especificar um pouco mais em como aplicaríamos essas 15 perguntas em grupos específicos de livros, ou seja, como eu vou colocar em prática tudo isso que ele me ensinou até agora e quando eu for ler uma ficção, quando eu for ler um livro de história, um livro de ciência e matemática, um livro de filosofia, ou seja, como que eu adapto esse modelo para realidades diferentes, de tipos de leituras diferentes. Nós vamos começar tratando sobre isso hoje, e a última parte do livro vai falar do 4º nível de leitura, a leitura sintópica, que seria a leitura mais avançada. A leitura que você vai fazer, então, uma correlação entre o que um autor diz e outros autores dizem, né? Aquela leitura, então, em que você tem um panorama de vários autores e um alinhamento ali entre ideias, se concordam ou se discordam. Então, vamos falar primeiro da aplicação das regras que Adler propõe nos tipos de livros e depois os 2 últimos capítulos que vão falar sobre a leitura sintópica. O primeiro livro que Adler vai dizer pra gente, né, o capítulo 13, é como ler livros práticos. Ele vai dizer pra gente o seguinte, que primeiro é preciso entender que existem 2 grandes grupos de livros. Nós temos livros práticos e livros teóricos. Livros práticos vão propor sempre alguma coisa, vão tentar propor a solução de um problema. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma dificuldade de manter a minha estante organizada, né, gente? Vocês podem ver. Então, se eu preciso resolver este problema, eu posso comprar um guia de organização. Este guia prático vai dizer para mim o seguinte, olha, passo 1, você faça isso, passo 2, faça aquilo, ou seja, ele vai tentar resolver o meu problema, desde que eu esteja disposta a fazer aquilo que ele propõe.
Um livro teórico não tem esse objetivo. O livro teórico, ele vai trazer para você conhecimentos e a gente poderia subdividir. Conhecimentos relacionados à história, à ciência, à matemática e à filosofia. Ou seja, ele não é um manual para você pôr em prática, entende? Então, a primeira parte do livro, o Adler vai dizer para você o seguinte: como é que você avalia, como é que você aplica todas essas regras que ele propôs numa leitura de um livro prático. Um livro prático dificilmente vai ter proposições, ou seja, aquelas ideias gerais, aqueles argumentos que estão sendo defendidos, né? Um livro prático, na verdade, o que a gente quer dele é saber se aquela solução, de fato, resolve o meu problema. A solução do livro prático, ela é verídica ou ela é uma propaganda enganosa? Essa talvez seja a nossa maior preocupação. Eu vou ler um livro que se propõe a me falar regras para educar filhos, né? Então eu tenho crianças desobedientes, enfim, eu vou educar meus filhos. Qual é a minha primeira preocupação quando eu vou ler esse livro prático? Ele é verdade? Ele de fato se propõe a fazer? A solução que ele propõe é real? O efeito dessa solução é real? Já um livro teórico eu vou julgar não pelo efeito, mas pela veracidade. O que o livro teórico diz é verdade? Entenda como a análise é diferente, né? Se eu for ler um livro sobre desenvolvimento infantil, minha primeira preocupação vai ser: o que esse autor está dizendo é real? As crianças de fato se desenvolvem desta forma? O livro prático vai me dar uma solução para alguma questão do desenvolvimento infantil e eu vou me perguntar: essa solução tem o efeito desejado? Ela faz de fato aquilo que ela se propôs a fazer? Então, eu não quero um meio prático para alcançar um fim que eu não desejo. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar quando eu vou ler um livro prático é, primeiro, qual é a finalidade, qual é o problema que ele quer resolver. É um problema que eu tenho? Porque se não for, eu vou ler para quê, né, gente? Ele vai dar uma solução de uma coisa que eu não tenho? Então, é um problema que eu tenho? Segundo, qual é o meio que ele utiliza para resolver esse problema? Eu concordo com esse meio? Esse meio, ele tem efeitos comprovados, né? Ou são, enfim, coisas que saíram da cabeça desse autor. Então, Adler vai dizer pra gente o seguinte: toda vez que você se deparar com um livro prático, você deve se perguntar: este problema me diz respeito? O meio que esse livro propõe para resolver o meu problema é um meio com o qual eu concordo? Ele de fato alcança o objetivo que ele se propôs a alcançar? Então, em todo livro prático, há sempre uma propaganda. Tem que haver uma propaganda. Você não vai ler um livro prático se ele achar que não vai, se você achar que não vai te ajudar em nada. Então, todo livro prático, ele vai tentar convencer você de alguma coisa. Cabe a você decidir se você quer ser convencido ou não. Entende? Então, Adler vai dizer o seguinte: antes de você ler o livro prático, você deveria ter isso em mente. Qual é o problema? Qual é o meio para resolver o problema? Este meio alcança ou não os fins desejados? Eu quero ser convencida disso ou não? Ciente disso, você pode mergulhar no livro prático de uma forma muito mais segura, porque agora você sabe que o autor está argumentando para te convencer, né? Como é que eu fico imune a uma propaganda? E a gente tem hoje em dia, várias estratégias de propaganda, inclusive nefastas, e muita gente por aí caindo nessas estratégias de marketing e tudo mais, né? Como é que eu me torno imune a essa estratégia? Eu me torno imune quando eu conheço a estratégia. Eu sei a estratégia, eu sei o meio que este autor está utilizando para me convencer. Então eu vou preparada. Bom, eu sei que ele quer me convencer de algo. Eu vou deixar-me convencer ou não? Eu concordo ou não? E é assim que você deve ingressar nessa leitura de um livro prático. E aí você vai adaptar aquelas 15 perguntas nesse contexto. Então, sobre o que é o livro? Nesse caso, qual é o problema que ele resolve, né? O que ele quer que eu faça, entende? Então, todas as 15 perguntas, elas podem ser aplicadas num livro prático desde que você tenha esta ótica, este olhar. E a gente vai chegar à conclusão que aceita ou não o que o autor propôs. E qual é o nosso papel depois dessa leitura? É agir. Então, um livro prático, ele sempre pede uma ação. Se você vai ler um livro de organização, no final das contas, o que o autor gostaria que você fizesse é que você colocasse em prática aquelas estratégias. Se você não fizer nada, é como se essa leitura não tivesse surtido nenhum efeito em você. Um livro prático requer uma ação do seu leitor. Se o autor foi capaz de te convencer, você deve agir. Então, este seria o roteiro
no capítulo 13, proposto por ele, para a leitura de um livro prático. E depois ele vai sair para um livro completamente diferente. Saímos dos livros práticos e vamos para as leituras imaginativas. E, gente, essa eu vou até me demorar um pouco mais nesse capítulo, porque literatura, histórias, imaginário é uma área que de fato me interessa, muito me interessa. E ele vai dizer o seguinte: uma leitura imaginativa, ela é diferente de uma leitura expositiva. E as pessoas, elas, normalmente, quando a gente tem um texto expositivo, a gente concorda, não concorda, a gente aplica ou não aplica. Mas quando a gente tem uma leitura imaginativa, uma história, a gente não consegue avaliar uma história desse jeito. Eu não posso avaliar uma história se eu concordo ou não concordo com a história. Não faz sentido concordar ou não com uma história, não é verdade? Então, normalmente, como é que a gente avalia uma história? A gente diz assim, eu gosto ou eu não gosto? Essa história me agrada ou não me agrada? Mas, normalmente, a gente tem dificuldade de elucidar, assim, deixar de forma clara o motivo pelo qual a história me agradou ou não. Eu não sei. Normalmente, as pessoas dizem assim, eu gostei dessa história, mas por quê? E a pessoa não consegue colocar em palavras o motivo pelo qual aquela história a cativou. E o que o autor vai trazer pra gente é o seguinte: o que essa história faz conosco, né? Por que nós lemos livros imaginativos? Por que ler histórias? E ele vai dizer o seguinte: a história, ela não quer comunicar para você um fato, um conhecimento específico. Não é este o papel da história. A história quer comunicar para você uma experiência. A proposta de um autor imaginativo é fazer com que você vivencie uma experiência, utilizando os seus sentidos e a sua imaginação. Este é o papel da história, é fazer você viver algo. É por isso que a gente diz, normalmente vocês já devem ter ouvido esse jargão, né? Que é muito bom você ler histórias para criança, inclusive para os adultos, porque você vai permitir com que essa pessoa viva uma série de experiências que dificilmente ela viveria na sua vida. Porque por mais variado que seja a vida dessa pessoa, por mais que essa pessoa tenha vivido em muitos lugares e tenha tido muitas experiências, dificilmente ela terá vivido tudo o que a literatura propõe. Mas quando ela lê, a proposta desse autor é fazer com que ela ingresse nessa experiência e esteja lá. Por exemplo, nós vamos ler Caninos Brancos, estaremos lá no Canadá, na Corrida do Ouro, andando de trenó, puxado por cães, entende? Eu duvido que alguém que está me ouvindo aqui tenha vivido uma experiência assim. Mas a proposta do autor é fazer com que você viva, sinta o conflito, vivencie problemas que talvez você nunca vai passar na sua vida, mas você vai vivenciar isso por meio da história. E esta vivência vai te dar bagagem, inclusive para resolver problemas reais do seu dia a dia. Refletir sobre coisas que você vivencia por meio das histórias. Então, qual seria o melhor meio, a melhor forma de ler um livro imaginativo? A melhor forma de ler um livro imaginativo, de acordo com Adler, é: não resista ao efeito da imaginação. Deixe ser levado por esse autor para esse universo fantástico. É assim que a gente lê histórias. Você deve fechar os olhos e imaginar que você está lá, junto com o personagem, vivendo o que ele vive, sentindo o que ele sente, comendo o que ele come, entende? É assim que a gente vive a experiência que o autor quis propor para nós. É assim que a gente deve ler um livro imaginativo. Elimine qualquer coisa que te impeça de sentir aquilo que o autor quer que você sinta. Porque se você ficar o tempo todo lendo a história, a leitura imaginativa, resistindo, não, eu tô lá, mas eu tô aqui, né? Eu tô lá, mas eu não vou imaginar, você não vai alcançar a riqueza que este livro tem. Ele vai funcionar para você como se fosse um livro teórico, mas ele não é, porque ele não tem um conteúdo a ser transmitido. A linguagem do livro imaginativo, ela não é uma linguagem simples, porque diferente de um livro técnico, em que os termos estão ali claramente especificados e você sabe exatamente o que eles querem dizer, a leitura imaginativa, ela permite metáforas, ela permite uma série de jogo de palavras, é muito mais complicado você entender. A leitura expositiva, quanto mais objetiva e livre de ambiguidades, melhor. Agora, a história não. A história permite. Então, muitas vezes, é muito mais fácil ler um livro técnico, se você domina aquele assunto, do que ler uma história, em alguns momentos. Porque a história vai ter ambiguidades, vai exigir de você
a compreensão de termos que muitas vezes não estão ali colocados da forma convencional. Mas a grande riqueza dessa história, você vai superar esses desafios linguísticos, vamos dizer assim, para vivenciar essa experiência. A leitura imaginativa só vai alcançar o seu ponto máximo a que ela se propôs, se você, de fato, vivenciar essa experiência. Então, a gente até brinca com as crianças, né? Você tem que fechar os olhos e imagine como é esse personagem. Como é onde ele vive. E muitas vezes os autores, eles demoram ali os primeiros capítulos descrevendo a casa, a pessoa, a aparência e o lugar. E todo esse esforço do autor é para fazer com que você cada vez mais entre na história. Entenda como são esses detalhes. Visualize na sua cabeça. Ou seja, a experiência vai criar em você um local de aprendizagem. Entende? Um local de aprendizagem segura. Você pode vivenciar coisas que você talvez não viveria, você pode tentar resolver problemas, a sua solução pode dar errado e tudo bem. Você pode aprender uma boa solução e melhorar ainda, mas ela é um ambiente seguro de teste. E você tem tranquilidade para condenar, para absolver os personagens sem nenhum problema. Ou seja, é uma riqueza permitir que o adulto e a criança vivenciem essa experiência. É para isso que a leitura imaginativa é escrita, né, pelos autores. Então, ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, como é que nós classificamos, então, o tipo de leitura, né? Nós vamos pensar o seguinte, que toda história imaginativa, ela tem um enredo principal. Normalmente, você consegue resumir a história em uma linha, em uma frase. Eu posso dizer o seguinte, claro, eu não vou colocar todos os detalhes, mas a gente pode pensar o seguinte... Vamos pegar aqui, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Um livro que eu acabei de discutir com as crianças, então tá na minha cabeça. Qual é o enredo principal da história? O enredo trata de um homem, o Sr. Fogg, que faz uma aposta de que ele daria a volta ao mundo em 80 dias, aposta lá o dinheiro, e ele sai para fazer essa viagem junto com o seu criado, Passepartout. Pronto, esse é o enredo. Essa é a espinha dorsal, essa é a estrutura do livro. Todas as outras coisas estarão ali alinhadas a esse enredo principal. Então, quando eu vou adaptar as 15 perguntas que o Adler propõe para um livro imaginativo, eu vou fazer isso. Qual é o tema do livro? Do que trata o livro? É o enredo principal dessa história. As partes são os vários passos dos personagens para completar esse enredo. Os elementos, eles vão ser os episódios, os fatos, enfim, né, as desavenças, as alegrias, as tristezas que estão relacionadas aos personagens. O desenrolar da trama faz com que eles se conectem, mas a trama principal é este enredo principal. Toda história tem um enredo principal que consegue ser resumido em no máximo 2 frases, 1 ou 2 frases. Se você consegue identificar isso, você consegue dizer do que trata o livro, entende? E uma das orientações que Adler nos dá para ler leitura imaginativa, a primeira é vivencie a experiência e a segunda é não critique até experimentar totalmente. Muitas vezes a gente abre o livro, lê, não gostei, vou desistir. Adler vai falar assim, não é assim que se lê ficção, leia e vivencie. Você só pode criticar depois que você viveu. É a ideia que ele traz dos outros tipos de leitura, que você só pode criticar depois que você entendeu. A história você não vai entender a priori, você vai viver, ou seja, só critique depois que você viveu. Antes de gostar ou desgostar, aprecie, teste essa experiência e avalie a sua impressão, porque normalmente a sua primeira impressão em relação às histórias, ela fala muito sobre você, sobre os seus gostos, sobre os seus preconceitos. As suas primeiras reações nem sempre são reações objetivas, às vezes a gente não gostou e nem a gente sabe muito bem por quê. Então aproveite essa sua primeira impressão e avalie por que eu não gosto desse enredo. O que esse enredo tem que me incomoda? Porque normalmente isso é algo que você traz para a vida real. O que tem ali naqueles personagens, no que aconteceu com eles, no desenrolar dessa história, que te incomoda profundamente a ponto de não gostar dessa história? Então, Adler propõe pra gente vivenciar, não criticar antes de vivenciar e avaliar o motivo pelo qual você gosta ou não das histórias, porque isso pode ser, assim, trazer muita luz sobre questões próprias da sua personalidade, né? E aí ele vai, então, resumir
Lembra dos grupos de perguntas para a gente poder aplicar, e aí eu vou ler na íntegra para vocês, para quem estiver acompanhando, na página 214, ele vai trazer pra gente esse resumo, né? No final das contas, quando a gente tem um livro, como eu falei, um livro teórico e um livro prático, o livro prático, no final das contas, vai exigir da gente uma ação. A história não exige uma ação, né? Você não termina a história e agora eu preciso agir a respeito de alguma coisa. De certa forma, isso é irrelevante para histórias, enfim. Às vezes a narrativa ficcional, ela é a melhor forma de transmitir um ponto de vista, seja ele político, econômico ou moral, né? De acordo com Adler. E os escritos imaginativos, eles até podem levar à ação, mas eles não necessariamente precisam. Então, é claro que uma história pode te levar a enxergar algo que talvez você teria dificuldade de enxergar num texto expositivo, em relação a conceitos de política, econômicos, enfim, morais e tudo mais. E ele até pode exercer em você uma mudança, de forma que você coloque em prática algo, mas isso é irrelevante, não é esse o objetivo principal da história. A história, ela tem um fim em si mesma, que é fazer você vivenciar, né? E ele vai dizer o seguinte: a ficção parece ser uma necessidade para os seres humanos. A ficção parece ser uma necessidade para os seres humanos. Nós, naturalmente, somos contadores de histórias. E você pode fazer essa reflexão e lembrar-se de livros técnicos que você leu esse ano. Pensa aí, livros que você leu esse ano sobre algum assunto que você gosta. Talvez você tenha dificuldade de lembrar exatamente o que havia nesses livros. Se você não fez ali um estudo, uma análise um pouco mais profunda, talvez você não se lembre, você não se lembre de nenhuma citação, porque não é simples memorizar textos teóricos. Por outro lado, tente se lembrar de alguma história que você leu este ano, ou que você ouviu este ano. As histórias são facilmente armazenadas. Nós somos capazes de lembrar de histórias que nós ouvimos quando nós éramos crianças, porque nós temos esta facilidade de gravar a narrativa, naturalmente. Então, ele vai trazer pra gente, a ficção, ela é uma necessidade, ela é facilmente recebida pelo ser humano, ela satisfaz uma necessidade humana. Nós naturalmente contamos histórias, né? E na narrativa, muitas vezes, os personagens vão ter desfechos que nós não gostamos. Às vezes eles não serão punidos ou eles serão punidos, mas de forma geral, as narrativas, elas vão trazer um senso de justiça. Então, é claro, isso não é uma regra geral, assim, 100%, mas boa parte das histórias trarão ali consequências ruins para os personagens que tiveram atitudes ruins e consequências boas para os personagens que tiveram atitudes boas. Então, ele fala que, de certa forma, esse tipo de narrativa também satisfaz uma necessidade humana dessa questão da justiça, né? As histórias, então, por isso elas são naturalmente aceitas por nós e elas vivem séculos e séculos, passando de geração em geração. Ele vai especificar de forma bem rapidamente aqui 2 tipos específicos de história. O primeiro são os épicos, aliás, 3. O primeiro são os épicos, as peças e as tragédias, né? Como que a gente, então, faz ali uma breve observação sobre os épicos, né? Os épicos talvez sejam os livros mais honrados na tradição. Se a gente for falar assim, quem foram os grandes autores, nós vamos nos lembrar geralmente de autores de épicos. Homero, Virgílio, eles são os autores mais honrados, né? Considerados clássicos da humanidade. E apesar de serem os mais honrados, são os menos lidos. Se eu perguntar, fizer aqui uma pesquisa, quem leu Homero na íntegra? Quem leu Virgílio na íntegra? Quem leu a Eneida? A maior parte de nós entende e dá honra para esses autores, mas não os lê. Ele diz que isso é um grande paradoxo, né? Provavelmente nós temos essa resistência porque a leitura dos épicos, ela é uma leitura mais difícil. E por isso que ele vai trazer esse capítulo. Lembra que o livro, ele se propõe a ajudar você a sair das leituras difíceis, aquelas que você está ali empacado, né? E ele vai dizer o seguinte, que toda vez que você mergulhar numa leitura épica complexa, você deve se perguntar qual é o enredo principal dessa história. Isso vai te ajudar a caminhar por essa história sem se perder. E os enredos, normalmente, eles são simples. Se a gente for pegar ali a Ilíada, ela tem um enredo que você pode dizer em 1 ou 2 frases, né? Ali a Guerra de Troia, Helena foi levada, então os gregos vão ali tentar
e vão lutar contra a Troia e tudo mais, você consegue resumir ali em uma linha, 2 linhas, o enredo principal. Se você tiver isso em mente e não deixar que isso se perca, você consegue caminhar de uma forma mais segura por uma narrativa épica. Ou seja, mantenha a linha dorsal em mente enquanto você estiver lendo esse livro. E depois ele vai falar sobre as peças teatrais, e aí nós vamos nos lembrar de Shakespeare, por exemplo, outro autor muito honrado na tradição. E aí ele vai falar que a diferença da peça é que, de fato, ela é difícil de ser lida porque ela não foi escrita para ser lida. Uma peça de teatro foi escrita para ser apresentada, ela é um roteiro. Você deveria assistir aquela peça e não ler aquela peça. E por conta disso, ela só é completa realmente no palco, quando ela está ali sendo representada no palco. Enquanto ela não está no palco, ela é incompleta. Você precisa completar essa peça. Você precisa fazer de conta que está assistindo essa peça no palco e completar as partes que faltam, como se você fosse o diretor desta peça. Se você ingressa numa leitura assim, tentando visualizar aqueles personagens naquele palco à disposição, você consegue superar as dificuldades de uma leitura nesse nível, por exemplo, como de Shakespeare, com maior facilidade. Ou seja, então a dica para os épicos seria não perder a linha do enredo principal, e a grande dica para as peças teatrais seria imaginar esta peça sendo encenada, completar ali os elementos que faltam nessa encenação quando você está lendo este relato, esta passagem, né? E ele diz o seguinte: se a passagem for muito difícil, tem uma dica extra. Leia em voz alta. Recite, porque aquele texto foi criado para ser escutado. Então, leia em voz alta você mesma a passagem difícil. Faça os seus sentidos processarem aquilo que o autor queria que fosse feito, né? Você escutaria aquela peça. Então, há algo muito complicado, você está ali empacado num trecho de Shakespeare, você não sabe para onde ir mais, leia em voz alta. Ouça a sua própria voz. Imagine isso sendo encenado no palco. E isso deve te ajudar. E o último ponto que ele vai trazer para você são as tragédias. Um tipo específico de peça teatral, né? E ele vai dizer o seguinte, que as peças, elas são muito poderosas. Elas foram usadas por muitos anos na história da humanidade, não é à toa que elas permanecem até hoje. Quantos anos essas peças foram escritas e nós estamos discutindo essas peças até hoje. Então, elas são ferramentas poderosas. E para ler uma tragédia, a dica, né, que ele vai dar para você é o seguinte, que a essência da tragédia é a questão do tempo. A falta de tempo. Geralmente, os problemas que são apresentados, apontados ali na tragédia, eles seriam resolvidos se houvesse tempo. Mas, infelizmente, não houve. Ou seja, havia pouco tempo, o protagonista precisava decidir por algo. E no pouco tempo que ele teve, ele geralmente tomou uma decisão errada. E agora não há mais como voltar atrás. Então, ele diz o seguinte, a essência da tragédia, quando você for ler uma tragédia, leia tentando achar qual é o problema que a falta de tempo causou para esse personagem. O que aconteceu? Que se ele ou tivesse tido mais tempo para refletir, ou para agir, ou para remediar, teria sido, então, a consequência teria sido diferente. Leia com esse olhar. E aí ele vai dizer pra gente uma coisa interessante, é que as tragédias, elas eram representadas com o ator principal de uma forma mais elevada, né? O ator grego, ele subia, ele usava ele como se fosse um calçado mais elevado, e ele, que é o personagem principal da tragédia, ele sempre estava num patamar acima do que seu público. Diferente do coro, sempre quando você lê uma tragédia, você vai falar, o coro, né? Que é como se você lê as vozes ali daquela multidão que está assistindo, participando daquele enredo com esse protagonista. Enquanto o protagonista da tragédia está acima, o coro está no nível da plateia. Então ele fala assim, tente ler essa tragédia imaginando isso. Imagine este personagem da tragédia, elevado, como um gigante, falando nesse palco. Tente achar qual é o problema relacionado ao tempo que há nesse enredo. E isso vai ajudar você a se desvencilhar dos problemas com essa leitura. Então, você pode aí aproveitar depois e fazer o teste, ler aí um teatro grego, uma tragédia grega, e ver se agora você compreende um pouco melhor com esse passo a passo que o Adler te dá. Ele vai dizer o seguinte, a última parte é a poesia lírica.
Também não é um texto expositivo. Como é que eu leio uma poesia lírica e saio do enrosco, que às vezes eu me coloco, que eu não sei o que esse autor quer dizer, né? Enfim. Ele vai dizer o seguinte, que a poesia, de forma geral, ela consiste de palavras ordenadas e remadas e rítmicas. Ela tem uma linguagem especializada e talvez seja a linguagem mais complexa de ser acessada. Porque ela, como a gente falou, enquanto nós temos os textos teóricos e práticos com uma linguagem que não tem muita ambiguidade, o texto narrativo já tem muita ambiguidade. E o texto poético mais ainda. Então, ele talvez seria ali o maior desafio em relação à linguagem. E a dica que dá para você superar essa dificuldade é, dica 1, leia sem parar. Leia o poema inteiro, vá de ponta a ponta, encare. Não fique parando a cada linha para procurar a palavra, para entender isso, vai te atrapalhar mais do que te ajudar. No primeiro momento, leia até o fim. Tente entender a ideia geral. Leia em voz alta. O processamento de outros sentidos ajudam a compreensão. Não é à toa que a gente lê em voz alta para as crianças e que as crianças, até por volta dos seus 14 anos, compreendem muito mais aquilo que escutam do que aquilo que leem sozinhas. Isso não se aplica exatamente assim para o adulto, porque ele já tem uma série de questões que já foram amadurecidas, mas ainda assim, ler em voz alta recruta uma série de outros sistemas. Então, se você está com dificuldade num texto poético, leia em voz alta para você mesmo. A fala vai ajudar você a compreender melhor, né? E geralmente, não duvide da sua capacidade de ler poesia. Nós temos uma grande resistência, achando que nós não vamos entender, que a gente não sabe o que quer dizer aquilo. Nossa, eu vou ler poesia, como assim? Então ele fala o seguinte, você quer encarar um texto poético? Primeiro, leia até o final. Segundo, leia em voz alta. Terceiro, não ache que você não é capaz. E aí depois você pode procurar as palavras que você não entendeu e tentar aprofundar. E a última dica para um texto poético que Adler vai trazer pra gente é leia várias vezes. Quanto maior o número de repetições, maior vai ser a sua compreensão do texto poético. Repita, até que aquilo se torne mais natural, até que você consiga alcançar o objetivo desse autor. Ele encerra, então, o capítulo 15, que fala sobre os livros de ficção. E vamos abrir o capítulo 16, como ler histórias. Deixa eu só ver aqui. Isso. O capítulo 16, como ler histórias, ele vai falar pra gente que, claro, história é um tipo de narrativa, mas uma narrativa formal que aconteceu num determinado período, num evento no passado. E que, olha só, gente, essa questão que ele vai trazer sobre história é muito interessante. Olha só. Ele vai dizer o seguinte, se nós temos um julgamento, vamos pensar que aconteceu um crime. E o crime aconteceu essa semana. Nós vamos para o julgamento, temos uma série de testemunhas, temos ali o júri, e o júri precisa avaliar se a testemunha está dizendo ou não a verdade. O júri precisa avaliar quem é ali o autor daquele crime ou não. E ele vai dizer pra gente o seguinte, é muito difícil o júri avaliar. Muitas vezes há um impasse no tribunal. E isso porque o evento aconteceu recentemente, né? As informações estão frescas na memória de todo mundo, a testemunha está contando ali o que ela viu, a testemunha ocular, e ainda assim a testemunha tem dificuldades de contar em detalhes. Muitas vezes a testemunha não se lembra muito bem de um evento recente. Ele vai dizer o seguinte, se nós temos toda esta dificuldade para nos lembrarmos de um evento recente, mesmo que fosse necessário depor sobre ele no tribunal, se nós temos toda essa dificuldade de julgar um evento recente, quanto mais nós teremos dificuldade de acessar a verdade de um evento passado. Então, Adler vai dizer o seguinte, todo texto que se propõe a discutir e apresentar um relato histórico é um texto perigoso. Você não pode garantir que aquela visão é de fato a verdade. E quando você for ler um texto de história, lembre-se do tribunal. Se nós temos dificuldade de acessar a verdade de um fato que às vezes aconteceu há poucos dias, quanto mais nós teremos dificuldade de acessar a verdade de um fato que aconteceu séculos atrás. A história, ela é um dos relatos mais complexos de serem avaliados. Quem está dizendo a verdade? Qual é a verdade? Quem sabe com clareza o que aconteceu de fato? Quem está contando com clareza?
E na página 235, eu também quero ler para você na íntegra, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes a história está mais próxima da ficção do que da ciência. Aquela é a visão do autor sobre aquele fato, não necessariamente é exatamente como o fato aconteceu. Ele fala que, claro, um bom historiador, ele não cria o passado, mas ele vai relatar esse passado, ele vai organizar esse fato dentro do ponto de vista dele. E Adler vai dizer, é impossível ser totalmente isento. Não há neutralidade quando você relata algo. Sempre haverá um viés, sempre. É impossível você contar algo totalmente isento. Não, eu vou me propor aqui a me isentar. Não vai. Você vai dar um peso maior para aquilo que você crê que é verdade. Você vai dar um peso menor para aquilo que você crê que está errado. Então, todo historiador, por mais que tenha tido uma boa intenção, ele vai transmitir um viés no seu relato. Por isso, ele até vai citar uma citação de Tolstói que diz o seguinte, que muitas vezes o historiador ele vai tentar dizer qual foi a causa daquele evento. Então vamos pensar o seguinte, houve uma guerra. Quais foram as causas da guerra? E o historiador vai tentar dizer para você, olha, as causas da guerra foram essas e aquelas. E a nossa intenção é entender quais foram as causas, porque que a guerra aconteceu, né? E Tolstói vai dizer o seguinte, olha, as causas para uma ação humana são tão complexas e tão múltiplas, ou seja, para eu fazer alguma coisa, às vezes a causa ela é tão multifatorial e ela é tão complexa, muitas vezes é uma motivação até inconsciente, que nem eu mesmo sei porque que eu estou fazendo aquilo, que Tolstói diz o seguinte, é impossível dizer por que algo realmente aconteceu. Esta é uma interpretação do historiador, mas nós não vamos ter nunca clareza se de fato aquela é a causa exata daquele fato histórico. Porque a gente não sabe dizer nem a nossa causa exata, por que nós fazemos uma ou outra coisa. E é o que Tolstói, então, traz nesse relato. E ele vai falar o seguinte, né? Adler vai dizer o seguinte, que para você ler história de uma forma eficiente, qual seria, então, a primeira regra para ler história? A primeira regra é jamais ler apenas um relato sobre o evento histórico. Você precisa contemplar diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Ainda assim, você vai ter dificuldades de saber exatamente a verdade. Mas quanto maior número de pontos de vista você avaliar, maior vai ser a sua compreensão sobre aquele fato real. A história, ela vai sendo recontada e ela vai sendo alterada pela visão. E ele vai dizer também que a própria história altera o seu futuro. Como é que isso acontece? Então, ele vai dar um exemplo de um escrito de um grego que vai relatar uma guerra do Peloponeso, por exemplo. Esse relato histórico, nós não sabemos se a guerra aconteceu realmente assim, porque nós temos apenas este relato, a gente não tem múltiplas visões daquele fato. Então, como só havia este relato e essa era uma fonte primária, muitas pessoas usaram esta fonte. Ou seja, esta fonte ela vai influenciando uma série de pessoas, uma série de visões de mundo dessas pessoas sobre aquele fato histórico. E ela vai muitas vezes determinar a interpretação dessas pessoas, ou seja, todo mundo que leu aquele texto tinha a visão A, todo mundo vai achar que a visão A é a correta, entende? E todo mundo vai adotar a visão A. Ou seja, este relato ele vai influenciar uma geração que vai pensar daquela forma, que vai agir daquela forma. Então ele fala assim que muitas vezes o próprio relato histórico interfere na história, porque todos vão ler aquilo com aquele ponto de vista, vão adotar aquilo como verdade, vão entender que aquilo de fato era a causa e aquilo vai ser verdade para aquele povo e isso vai reverberar no futuro. Então ele vai dizer o seguinte, é muito fácil às vezes aprender sobre o futuro com um historiador, porque a gente consegue analisar as consequências daquele fato histórico, uma vez que foi compreendido daquela forma. Então ele vai dizer o seguinte, primeiro, quando você for ler história, leia mais de uma narrativa, leia mais de um autor, leia mais de um ponto de vista. Segundo, leia não para entender exatamente o fato, porque você sabe que isso é impossível. Leia para compreender como os homens agiram naquele relato e a partir daquele relato.
E faça, então, as perguntas, né? Como ele propõe as 15 perguntas, adapte para a realidade da história. Ou seja, este autor, ele apresenta esse relato histórico de forma verossemelhante, ou seja, a verdade neste autor. Quando eu tiver ali meia dúzia de relatos sobre o mesmo fato, e eu tenho 5 concordando e tenho um discordando, este um que discorda, ele é o único certo ou ele é o único errado? Entende? Tente fazer esta avaliação, este juízo. Depois, tente avaliar este historiador, ele fez um mau uso das fontes, por exemplo? Será que é um historiador que está relatando algo com base em poucas fontes ou em fontes mal escolhidas, né? Ou seja, isso vai te ajudar a entender. Eu adoto esse ponto de vista, deste autor ou não, quando eu leio um relato histórico. E a mesma coisa, ele vai falar também sobre as biografias e autobiografias. Nenhuma biografia e nenhuma autobiografia será escrita sem um viés. É impossível, impossível. Se for uma autobiografia, ainda mais, porque ninguém vai falar de todos os seus defeitos, ninguém vai descrever todas as suas atitudes ruins, né? Então sempre haverá um viés em qualquer relato histórico, como numa biografia, numa autobiografia, ainda mais. No capítulo 17, ele vai abordar, então, veja que a gente falou sobre textos práticos, textos de ficção, especificamos alguns tipos de ficção, as tragédias, as peças, o texto poético, falamos sobre história e agora vamos falar como ler ciência e matemática. Então saímos de algo subjetivo e vamos para algo um pouco mais objetivo. Ele vai dizer o seguinte, que você pode estranhar, se você não for da área da matemática, por que você deveria ler um livro sobre matemática, um livro sobre ciências, né? Enfim. É de fato necessário esse tipo de leitura para minha formação, se eu não tenho atuação nessa área? E ele vai dizer que sim, que é necessário. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que até o final do século XIX, todos os cientistas escreviam para que todas as pessoas entendessem. Não havia, como nós temos hoje em dia, um público escrevendo para um grupo de pessoas apenas. Hoje em dia nós temos cientistas que escrevem para outros cientistas lerem. E muitas vezes esse texto é incompreensível para leigos, né, para pessoas como nós que não entendemos daquele assunto. Mas até o século XIX não era assim. Todo cientista escrevia para todos. E havia uma grande preocupação desse cientista de fazer-se entender, justamente por aqueles leigos. E ele vai trazer pra gente que este tipo de obra é uma obra que merece ser lida e que deve ser lida e que é possível entender e acessar esse tipo de obra, tanto de matemática quanto de ciência, porque havia uma preocupação desse autor em explicar esse conceito para todos, diferente do que há hoje em dia. Hoje em dia a gente já tem uma dificuldade maior. Então ele fala o seguinte, que ele recomenda para nós, sim, tentarmos ler os clássicos científicos e matemáticos da nossa tradição. E ele vai explicar por quê. Daqui a pouco eu já digo por que você deve fazer isso. Mas como é que você vai fazer isso então? Se você não sabe nada de matemática nem nada de ciências. Ele fala assim, primeiro, identifique qual é o problema. Esse livro fala sobre algum problema. E normalmente os livros científicos e matemáticos, eles dizem logo de cara qual é o problema que eles estão abordando. Geralmente vai estar ali no prefácio, logo no início do livro, relatando por que aqui veio, né, este livro, qual é o problema que ele quer resolver. Envolva-se na atividade da razão humana, porque a razão humana está trabalhando ali para resolver esse problema. É uma atividade essencial da mente. O livro científico, ele vai trazer as descobertas e as conclusões de um campo de pesquisa. Vai descrever fenômenos, vai apresentar termos e tudo mais, e vai apresentar argumentos. E aí a ideia do Adler é a seguinte, acompanhe os argumentos. Vale a pena, não vale a pena? Esse argumento é indutivo, dedutivo? Faça aí o seu treino de lógica, né? E ele vai dizer o seguinte, que a ciência normalmente ela é indutiva. O que é um argumento indutivo? Vamos fazer aqui um parênteses, né? O argumento indutivo, normalmente, ele tem uma proposição geral, ou seja, eu digo que algo é verdade com base em evidências. Esse é um argumento indutivo. O argumento dedutivo, eu vou dizer que algo é verdade com base em outros argumentos. Então, eu tenho o argumento A, B e C, logo, considerando o A, B e C verdades, a minha conclusão é verdade. A ciência não. Ela vai dizer o seguinte, eu tenho os fatos A, B e C, e por conta dos fatos, das evidências, do que eu observo, isso é verdade. Então, ele vai dizer o seguinte, acompanhe esse raciocínio dedutivo, aliás, indutivo da ciência,
Siga as evidências, entenda os experimentos clássicos e aproveite desse conhecimento. Desafie o seu cérebro e lá no final ele vai explicar por quê. O capítulo 18 vai falar sobre como ler filosofia e eu não vou abordar esse capítulo porque a nossa live ficaria muito extensa e eu quero já ir para a última parte porque é a parte mais importante. No capítulo 19 ele vai falar como ler ciências sociais e ciências sociais envolvem uma série de conhecimentos, assim, várias áreas. Hoje em dia a gente tem, inclusive, até uma dificuldade de determinar qual é a área da ciência social, o que não é ciência social, de tanta coisa que é. E ele vai falar o seguinte, que as ciências sociais, de acordo com ele, seriam antropologia, economia, política e sociologia. Ou seja, a busca do conhecimento para a sociedade. Como se relacionam os fatores culturais, institucionais e ambientais. E ela parece fácil, porque os termos das ciências sociais são comuns, são termos que nós conhecemos. E ele fala que é aí que mora o perigo, porque você acha que está entendendo, e muitas vezes você não está entendendo o argumento do autor. Então ele vai dizer o seguinte, que para as ciências sociais há uma necessidade de um cuidado maior, uma leitura com mais critério, porque ela tem uma aparência de fácil compreensão e muitas vezes nós não entendemos em profundidade. E aí agora sim, finalmente ele encerra a parte 3 da leitura analítica e vai para a parte mais importante, a cereja do bolo. O penúltimo capítulo, capítulo 20, que é a leitura sintópica. O que é esta leitura, gente? A leitura sintópica seria quando eu vou ler mais de um livro sobre o mesmo tema. Eu vou avaliar o ponto de vista de mais de um autor. E ele vai dizer pra gente o seguinte, o primeiro passo de fazer uma leitura sintópica é selecionar os livros. Eu preciso saber quem são eles, quem são esses autores, quais os autores eu vou usar para comparar. Então esse é o primeiro desafio. Para isso, eu vou usar a leitura inspecional, que a gente aprendeu antes, o segundo nível, porque eu vou avaliar uma série de livros de forma inspecional para identificar quais são os livros que de fato eu vou trabalhar. Então eu tinha, sei lá, 50 livros e eu vou eleger 10 livros a partir dessa leitura superficial, né? Inspecional. Depois que eu fiz essa leitura inspecional e selecionei as 10 obras, eu vou ainda assim fazer mais uma vez uma leitura inspecional e determinar os trechos que me interessam, os capítulos, as páginas, porque não é o livro todo que vai me interessar para comparar a visão dos autores. Muitas vezes vai ser apenas um trecho e eu vou selecionar esse trecho. Depois, então eu encontrei os livros, encontrei passagens relevantes, agora eu vou avaliar os argumentos. Eu preciso fazer com que esses autores entrem num acordo, mesmo que eles discordem. Eu vou estabelecer termos e linhas de raciocínio para que esses autores todos caminhem no mesmo trilho. E uma vez que eles caminhem no mesmo trilho, eu vou definir se eles concordam ou não. E se eles discordarem, eu vou definir em que ponto eles discordam e por quê. Essa leitura que faz, então, uma discussão do argumento de vários autores sobre o mesmo tema, seria o último nível de leitura. Seria a leitura mais complexa. Seria a leitura que vai conseguir avaliar em profundidade o tema que você se propôs a estudar. Essa é a leitura sintópica, ou seja, você conseguir avaliar vários autores, o ponto de vista de vários autores sobre um mesmo tema. E ele vai dar, então, sempre esse passo a passo. Primeiro você seleciona os livros, depois você seleciona os trechos, depois você organiza a linha de raciocínio desses autores no mesmo trilho, depois você avalia se eles apontam para a mesma direção ou não, se eles concordam ou discordam, se discordarem em que ponto eles discordam, por quê, e tenta chegar a uma conclusão a esse respeito. E uma coisa interessante que ele vai dizer o seguinte pra gente, talvez você tenha dificuldades de encontrar os livros que falam sobre o mesmo tema. Ele vai falar assim, e se você não sabe, quem pode te ajudar? E ele vai apresentar um livro, perdão, que se chama Synthopicon. Não sei se você já ouviu falar desse livro, Synthopicon. Ele é um índice de obras. Olha que coisa, que ferramenta poderosa. Se você tem adolescentes aí que estão começando a aprofundar os seus estudos, ele é um índice de obras. Então você tem lá, eu quero aprender sobre, vamos pensar aí, me dê aí um tema, eu quero aprender sobre políticas, sei lá, ciência social. Ele vai dar, então, uma série de obras que tratam sobre este tema. E você vai conseguir avaliar, ele tem um índice de obras que são consideradas os Great Books of Western World, os melhores livros do mundo ocidental. E você vai conseguir ver destes melhores livros do mundo ocidental quais obras tratam cada assunto.
no final do livro. Ele vai ter um breve resumo do que trata ali cada obra. Mas você consegue, então, ter este auxílio para encontrar os livros necessários. E o capítulo 21, depois que ele apresenta, então, este guia que você pode e deve utilizar, ele vai falar o seguinte, né? Qual é o resumo de tudo isso que ele falou? 20 capítulos falando sobre como ler, regras para ler, estratégias, 15 perguntas, divide, não divide, esmiuça, compare e tudo mais. Por que eu faria tudo isso? É por isso que é a cereja do bolo e eu não queria deixar de ter tempo para falar sobre isso. Ele vai falar pra gente o seguinte, que quanto mais ativa for a leitura, melhor ela será. Quanto mais passiva, mais inútil é a leitura para você. Ou seja, o que é uma leitura ativa? Uma leitura ativa é quando nós formulamos perguntas. Quando nós ali estamos lendo e propondo, isso é certo, isso é errado, eu concordo, não concordo, como é que eu aplico ou não, né? E na página 328, eu também quero ler essa citação na íntegra, se você estiver me acompanhando aqui, então 328, ele diz o seguinte, se você lê para se tornar um leitor melhor, você não pode ler qualquer livro ou artigo. Se você lê para se tornar um leitor melhor, você não pode ler qualquer livro ou artigo. Porque você não vai melhorar se você ler livros que estão confortavelmente dentro do seu campo de capacidade. Ele vai retomar esse tema que ele falou lá no início. Existem vários livros no mundo. E cada um de nós está num nível de capacidade de leitura. Se eu ler apenas livros que estão no mesmo nível que eu continuarei ali, confortável. Eu não vou crescer, eu não vou melhorar, porque eu não fui desafiada na minha leitura. Gente, isso vale muito para as crianças. Uma criança que lê apenas leituras de repouso, leituras do nível dela, nunca vai melhorar. Ela nunca foi desafiada, ela precisa ser desafiada, ela precisa encarar uma leitura mais difícil. E o adulto também. Ele saber ler bem, ele precisa ler livros que exijam dele. Aqueles livros difíceis que façam você grifar, anotar, pensar, escrever, ler de novo, ler em voz alta. Quanto mais difícil e desafiador for este livro que você vai ler, mais ele tem a chance de melhorar a sua capacidade. E aí é por isso que ele vai dizer que as obras poéticas são as mais difíceis e por isso todo mundo devia ler obras poéticas. E é uma pena que todo mundo reconheça Homero como um grande autor, mas não leia Homero. Reconheça Virgílio e não leia Virgílio. Porque essas obras são obras desafiadoras. E elas desafiariam grande parte da população. Um bom livro, ele, claro, vai ensinar sobre você mesmo e sobre o seu mundo. Ele vai trazer sabedoria. E aí ele vai trazer pra gente um conceito de pirâmide muito interessante. Como eu classificaria os livros no mundo, né? Pensando no meu nível de leitura, se eu quero melhorar, eu quero ser um leitor melhor, eu quero... Todo mundo hoje fala de analfabetismo funcional e tudo mais. Mas assim, uma vez que eu sei ler, como é que eu melhoro, né? E ele vai dizer o seguinte, que a gente tem uma pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos livros não exigentes. Aqueles livros que você vai ler e você vai aprender ali um fato ou outro, vai gravar uma outra informação, mas ele não exigiu de você nada. No meio dessa pirâmide, um pouquinho mais para cima, além do meio, porque ele fala que a grande maioria de livros publicados são livros não exigentes. Uma minoria serão livros exigentes que vão tirar você da zona de conforto, ou que vão fazer melhorar, mas que você vai ler uma vez e vai ser suficiente. Você não precisa ler mais. Uma vez que você superou essa leitura, você alcançou o que aquele livro tinha para você. Você melhorou o que precisava ser melhorado e você não precisa retomar mais essa leitura. E no topo da pirâmide, assim, mas um topo bem pequenininho, né? Uma pequena porcentagem. São livros que você vai ler e reler e nunca vai esgotar. Eles continuarão trabalhando em você. Eles continuarão melhorando você. Eles continuarão desafiando você. E estes livros, que são assim a minoria, deveriam ser lidos e relidos por você durante toda a sua vida. Ele vai finalizar o livro com uma reflexão muito interessante. Ele fala o seguinte, você já reparou que muitas vezes as pessoas são ativas enquanto trabalham? E você deve conhecer alguém assim. E a pessoa se aposenta, ela não tem mais aquele trabalho e ela às vezes entra em depressão, ela adoece, muitos morrem, né? Enfim, consequências ali de complicações desse processo. Ou ficam muito deprimidos e deixam de ser produtivos, porque uma vez que essas pessoas perdem a sua ocupação, o seu trabalho, elas deixam de ser ativas. Ou seja, o que mantinha essas pessoas ativas era o trabalho. E o que o Adler vai dizer é o seguinte, isso é uma pena.
Porque o que deveria nos manter ativos deveria ser o nosso desenvolvimento da nossa mente. E isso está desvinculado com a nossa ocupação. Se a pessoa tivesse o hábito de desenvolver a sua mente de forma desvinculada da sua ocupação, mesmo que ela se aposentasse, ela continuaria ativa e isso não aconteceria com ela. Mas quantos de nós somos ativos mentalmente? Quantos de nós nos desafiamos, lemos essas obras difíceis para melhorar, para nos mantermos ativos, não para alcançar um conhecimento, mas para de fato se desenvolver. E Adler vai concluir o livro dizendo o seguinte: é por isso que ele escreve esse manual de leitura para livros difíceis, porque ele entende que os livros difíceis vão fazer você melhor, os livros difíceis vão fazer você estar mentalmente ativo, e isso significa uma boa qualidade de vida. Entende? Isso faz com que você viva melhor. E essa é a justificativa, inclusive, para ler livros matemáticos, né? Como ele fala aqui, aqueles grandes livros científicos da humanidade. Mas por que eu vou parar minha vida para ler Euclides? O que ele vai fazer de diferença na minha vida? Adler vai dizer o seguinte: ele vai fazer de você um ser humano melhor, um ser humano mentalmente ativo. E isso faz toda a diferença na sua vida. Quanto mais ativo você for com a sua mente, mais saudável você será enquanto pessoa. Ou seja, leia Euclides, faz bem para você. Se você não tem tempo hoje, leia Euclides quando você estiver aposentado. Mantenha-se ativo. E eu tive a bênção de conhecer uma senhora que tem hoje 104 anos. E pude ver na prática, na vida dela, uma pessoa mentalmente ativa até a idade de 100 anos. Ela continuou ativa, apesar da aposentadoria, apesar dos filhos terem ido embora, apesar de uma série de questões. E você conversa com essa senhora de 100 anos e você vê na vida dela esta proposição, né, de Adler na prática. Uma pessoa que se propôs a estar ativa e a se desenvolver. Então ela é uma senhorinha que fala em 5 línguas. E ela conversa com você, ela diz que ela lê nas 5 línguas até hoje. Ela reveza as leituras, ela reveza as conversas, ela está mentalmente ativa. Quantas pessoas assim você conhece? É por isso que Adler diz: leia livros difíceis, se desafie, melhore, seja melhor do que você é hoje. Livros que estão no seu nível não vão fazer você melhor, eles vão te dar conhecimento. E ele vai dizer o seguinte: ele não é contra a diversão. Eu vou até ler na íntegra, porque às vezes isso gera confusão, inclusive para as crianças. Não significa que ele quer que você leia apenas livros difíceis e vamos então banir os livros de diversão, os livros de repouso, as leituras tranquilas. Ele diz não somos contra a diversão por si só, não é isso. Mas o que ele quer é enfatizar que o aprimoramento da habilidade de leitura não acompanha uma leitura de entretenimento. Se você quer melhorar, você deve ler algo além da sua capacidade de compreensão. Leia livros que exijam de você, que não sejam confortáveis. E as obras poéticas são uma ótima sugestão. Se você nunca leu Homero, nunca leu Virgílio, comece. Siga as dicas de Adler e desenvolva a sua capacidade de leitura. Mantenha a sua mente ativa e faça a prova dos benefícios que isso vai trazer para você. E assim, Adler encerra o livro dele. No final do livro, ele vai ter 2 apêndices muito interessantes. O primeiro apêndice é uma lista de livros. Aqui, ó. Listas de leituras recomendadas. E ele vai listar aqui, gente, todos aqueles livros, grandes livros mencionados aqui, né? Como riquezas do mundo ocidental. A lista dele vai ter 137 títulos. Então, se faltava opção, você tem 137 obras que, de acordo com Adler, são desafiadoras e merecem ser lidas. Esse é o primeiro apêndice. O segundo apêndice são exercícios e testes nos 4 níveis de leitura. Então, você quer saber como anda o seu nível de leitura inspecional, como anda o seu nível de leitura analítica, como anda o seu nível de leitura sintópica, você consegue ou não consegue fazer, como avaliar, como treinar. O apêndice é um apêndice grande, olha, veja, ele vai trazer aqui exercícios e avaliações e testes para cada um dos 4 níveis. Então, você pode se pôr à prova. Pode fazer ali os testes de cada um dos níveis, vai ter teste para cada um dos níveis, vai ter exercício para cada um dos níveis, e é um manual mesmo para você melhorar. Olha aqui, ó. Teste A, tá vendo? Teste B. Ele traz o texto, você deve ler o texto e depois você responde o teste. Lê o texto e depois responde ao teste.
E aí no finalzinho ele tem o gabarito e ele tem uma interpretação desses testes. Então vale bastante a pena, né? O livro, ele é um livro denso, como vocês puderam ver, a gente teve que dividi-lo em 3 partes, mas é um manual para você superar os desafios das leituras difíceis e entender por que você deve fazer isso. Eu não sei se alguém que está aqui ao vivo tem alguma pergunta, se quiser colocar alguma pergunta no chat, fique à vontade. Pode comentar, pode tirar alguma dúvida, aproveite este momento. Se não, eu quero agradecer, olha, cumpri meu horário, 1 hora certinho de live. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo. Dizer que o nosso próximo livro do Clube de Leitura será o livro Futuros Homens. Eu ainda não publiquei as datas, né? Eu vou publicá-las em breve, porque nós teremos uma edição especial do Clube de Leitura Gratuito no mês de janeiro para discutir Caninos Brancos, que é uma obra de ficção. E é algo que nós nunca fizemos aqui do perfil. Eu sempre discuti obras assim, teóricas, né? Obras sobre vida cristã, sobre educação de filhos, educação clássica. E a edição de janeiro vai ser uma edição especial. A gente vai discutir Caninos Brancos pensando na discussão que a gente poderia fazer deste livro com crianças. Então, a nossa ênfase na discussão de Caninos Brancos vai ser, vocês vão ler o livro e nós vamos ter 4 encontros, que não vai ser aqui via live, vai ser pelo Zoom, porque eu quero discutir com vocês mesmo. E como que a gente poderia aproveitar e discutir os livros, aliás, o livro do Caninos Brancos na nossa realidade familiar com os nossos filhos. Então, essa vai ser a edição especial de janeiro. E logo na sequência, no finalzinho de janeiro, eu vou começar a edição de Futuros Homens. E aí talvez a gente comece em janeiro e conclua em fevereiro, tá bom? E esse era o meu último livro, eu tô atrasada no cronograma, por isso eu não liberei ainda a lista de leituras que nós faremos no ano que vem. Então, em breve, assim que eu concluir Futuros Homens, que é o último livro proposto para o ano de 2025, eu libero a lista de livros para 2026, lembrando que o modelo é sempre esse, é gratuito. Alguém pergunta aqui, fica gravado? Sim, fica gravado. Todas as lives do Clube de Leitura Gratuito ficam gravadas no perfil. Elas estão salvas num destaque para facilitar, né? Enfim, para você encontrar. Mas se você rolar o feed, sempre o vídeo, a capa do vídeo é a capa do livro, tá bom? Então você vai lá ver a capinha do livro 2 ou 3 vezes, são as 2 ou 3 lives que discutiram o livro. E elas ficam salvas lá. Tem o destaque, mas também tem lá no feed, você consegue encontrar, tá bom? Então é isso, nós teremos Caninos Brancos em janeiro, Futuros Homens em janeiro e fevereiro, e na sequência eu libero os títulos de 2026. E se você conseguir ler em casa, aproveitar a live para discutir, tirar suas dúvidas, fiquem à vontade. A Kelly perguntou de que forma essas perguntas ajudariam em leituras. Kelly, eu expliquei esse passo a passo das perguntas, por que o Adler propõe 15 perguntas, na live passada, quando ele explica como fazer uma leitura analítica. A ideia dele é o seguinte, né? Se há de formas diferentes de ensinar, há formas diferentes de aprender. Ou seja, eu preciso me adequar à forma como um professor está me ensinando, porque eu tenho diferentes professores, diferentes metodologias de ensino. E o aluno deveria se adequar à metodologia de ensino que o professor propõe. E a Adler vai dizer o seguinte, que o autor é este professor. E que para eu identificar a forma como esse livro quer me ensinar, como esse autor quer me ensinar, eu utilizaria essas perguntas. Porque uma vez entendendo esse propósito do autor, eu conseguiria aprender melhor. E é por isso que ele vai propor as 15 perguntas. Mas estou aqui resumindo para você. E aí, se você quiser depois voltar na live 2 do livro, a gente explica isso passo a passo, que foi o capítulo de leitura analítica. E um exemplo de um livro que está no topo da pirâmide de dificuldade... Lembra que o topo tem 2 tipos. Tem aquele tipo que você vai ler apenas uma vez e aquele tipo que você vai ler várias vezes, né? Então, um dos livros que ele vai citar, exatamente, alguém colocou aqui nos comentários, a Ilíada, a Eneida, esses livros poéticos, as próprias peças de Shakespeare, por exemplo, seriam livros mais complexos. Ele vai citar uma série de outros. Eu posso ler aqui para vocês um pouco do que está lá no índice, né? Porque o índice que ele propõe, a lista de leituras, que está lá no índice 1, ele vai trazer, por exemplo, olha que coisa interessante, Paraíso Perdido, são todas aquelas obras que nós já ouvimos falar. Ele vai trazer a Bíblia, Novo e Velho Testamento também, mas ele vai trazer Eurípides, ele vai trazer Platão, Aristóteles, Lusíadas também, Euclides em relação à matemática, ele vai trazer Virgílio, Horácio, Plutarco, ele vai trazer Santo Agostinho, Dante Alighieri, vai trazer Maquiavel com o Príncipe, vai trazer Copérnico com as suas revoluções sobre as esferas celestiais, naquela questão de ler os livros científicos, né? Copérnico escreve para todos, não para um público específico. Então, a ideia é que você vai conseguir entender.
Enfim, ele vai falar sobre Gilbert Cervantes com Don Quixote. Haverá na lista livros de ficção, né? Livros de literatura, livros de matemática, livros de ciência, haverá livros poéticos. Então, a lista que Adler traz no final do livro, ela tem um pouco de todos estes tipos de leituras. Ele vai trazer Descartes, vai trazer Paraíso Perdido, de John Milton, vai trazer Isaac Newton, também na questão das ciências. Enfim, uma série de leitores. Rousseau, a gente já falou aqui um pouco sobre Rousseau. Deixa eu ver aqui mais aqui que aparece que pode chamar a atenção de vocês. Dickens, Charles Darwin, ele fala pra gente ler A Origem das Espécies. Por que esse homem escreveu nesse livro, gente, que reverbera até hoje, né? Enfim. Então ele vai trazer, veja que Adler não tem uma cosmovisão, não tem uma preocupação de fazer uma abordagem cristã. Ele está trazendo aqui pra gente livros que desafiariam o leitor no seu nível de leitura, no seu nível de influência, para que ele se torne um leitor melhor. Mas ele vai trazer Tolstói, ele vai trazer Dostoiévski, ele vai trazer Freud, vai trazer, quem mais? Einstein, ele vai trazer algumas publicações de Einstein, que também, né, em 1879, ele publica algumas coisas que eram para todos, não para um público seleto de cientistas, né, como a gente tem hoje em dia. Então ele diz, você consegue acessar, talvez não todos os detalhes, mas você vai conseguir entender ali a parte principal. E o último livro que ele vai sugerir é um livro publicado em 1918, por volta mais ou menos de 1918. Então, ele vai parar aí nas indicações. São 137 indicações que nós temos na lista, e a gente vai ter livros de ficção muito famosos, como Madame Bovary, Ana Karenina, As Aventuras de Huckleberry Finn. Veja, a gente acha que às vezes tem livro que é só para criança ler, mas os grandes clássicos você aproveita na infância e você aproveita na vida adulta, né? Até hoje tem um postzinho lá da Escola de Literatura, né, falando sobre isso, né? Que os bons livros para crianças são bons livros para adultos também. Aí você tem uma visão quando você é criança e você lê 50 anos depois, você tem uma outra visão. Eu leio hoje os livros para os meus filhos, eu li, por exemplo, a minha filha mais velha, agora leio para o meu caçula, às vezes o mesmo livro. E eu tenho visões diferentes. Diferença aí de, sei lá, 7, 8 anos entre uma leitura e outra para eles. Então, a ideia é essa, que mesmo algumas leituras de ficção que parecem infantis, como Tom Sawyer, Huckleberry Finn, seriam, sim, aproveitadas para adultos, né? E é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu recomendo. É uma leitura desafiadora, não é um livro simples. Eu acho que o próprio livro dele é um livro que faz você melhorar, né? Se você encarar a leitura, você vai sair dessa leitura um leitor melhor, um leitor mais experiente, mais fluente. Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a todo mundo que tá aqui ao vivo, sexta-feira à noite. A live vai ficar salva no perfil. Eu estou transmitindo pro YouTube, espero conseguir gravar e deixo disponível lá também, porque eu sei que o pessoal prefere assistir, né, enfim, no YouTube pela velocidade e tudo mais, pode alterar a velocidade, pode deixar como pano de fundo e tudo mais. Então, que Deus abençoe vocês, um bom final de semana. Não nos vemos, acredito, em lives agora até o final do ano, então eu desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que Deus abençoe a família de vocês e que tudo isso que a gente tem discutido aqui sejam instrumentos de bênção na vida de vocês, da sua família. A nossa intenção é que o Senhor os abençoe, os ajude e os capacite, né, para esta boa obra que nós temos em nossas mãos, de criarmos os nossos filhos, de influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor. Então, desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo, e nos vemos na próxima live em janeiro com Caninos Brancos, pelo Zoom, vai ser gratuito, e na sequência com Futuros Homens, uma obra fantástica para falar sobre a criação de meninos. Se você não leu, leia, recomendo demais. Hoje em dia é algo que a gente precisa muito, se você tem filhos homens, ler este livro. Então se prepare já valendo aí com a gente, nós vamos discutir lá no finalzinho de janeiro e comecinho de fevereiro, tá bom? Que Deus abençoe vocês, gente, um abraço, fiquem com Deus.